tarde a todos, né? E eu queria inicialmente agradecer aqui o convite do IEAT para participar dessa mesa, né? Na companhia de colegas aqui multidisciplinares, né, nas ciências políticas e jornalismo e ciências políticas, né, que eu acho que é um componente fundamental para entender essas questões. O foco da minha conversa com vocês vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou aproveitar alguns pontos levantados pelos colegas anteriores, né. Eu queria situar essa questão. Eu acho que fake news é parte do problema. Eu queria situar o problema num plano maior, e mostrar como que a universidade, o trabalho acadêmico poderia contribuir nessa direção. Tá? Então, eu só vou começar rapidamente aqui com... Tá. Só pegando esse caso da semana passada, né, em que o jornalista da Globo News, né, o Guga Chakra, falou, né, olha, Marcelo, que nojo, que asco da declaração do ministro da Fazenda do Brasil, do Paulo Guedes. E aí, pouco tempo depois, isso virou uma outra notícia. Então, partiu de uma conversa verdadeira, que foi gravada, mas diz o seguinte, né, Guga Chakra diz que tem medo, tem nojo do Brasil. Então, aí tem 3 pontos interessantes a serem observados nesse pequeno fato aqui. Primeiro, que trata-se de uma pequena modificação de uma fala de um jornalista. Então, tem uma outra intenção, além dessa intenção da própria mensagem, tá? Além do fake news. E isso rapidamente espalhou pelas redes. 223 mil visualizações e 6,4 mil compartilhamentos em poucas horas, e também no Facebook. Então, esse pequeno exemplo levanta algumas questões. Primeiro, que o fake news, o fim não é aquela mensagem falsa. Tem outros objetivos associados a essa questão. Segundo, por que esse mecanismo funciona de maneira tão bem? Tá? Aí, ligando aqui ao que também tanto a Mônica, quanto o Fabrício, quanto o Gilberto falaram, né, há uma busca em desacreditar, há um movimento em desacreditar o conhecimento científico, a ciência, e isso, por exemplo, fica claro com esse, por exemplo, esse outro pequeno fato aqui de rede anti-vacina do Brasil, importa teorias da conspiração dos Estados Unidos e cresce com o sistema de recomendação do YouTube. 825 mil visualizações. Então, de novo, tem esse fato, que é a menção a questão da vacina, mas tem outros objetivos que vão além desses. Tá? Então, esse é o panorama que a gente percebe olhando de uma maneira um pouco mais ampla. Nós temos um ambiente de desinformação em que tem várias facetas. Tá? Propaganda política, manipulação de ideias, de reputações. Fake news é parte desse processo. Informações falsas ou com leves modificações. Isso vai formando um contexto de desordem informacional, tá? Que certamente usa, inclusive, fundamentos de operações de informação de agências de inteligência. Então, esse é o panorama que a gente vive hoje em dia, tá? Quais são os atores aqui, nós vamos ver um pouquinho. Dentro desse panorama, é preciso que a gente reflita um pouquinho sobre o objetivo dessa desinformação. E aí tem 2 pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar aqui. A finalidade da desinformação não é convencer. A finalidade da desinformação é confundir, é criar um ambiente onde não se tem confiança, onde não se tem garantia, onde se percebe uma clara divisão. Tudo isso é feito de maneira... Algumas poucas coisas são orgânicas, a maior parte é arquitetada. Tá? Então, esse é o ambiente, talvez esse é um grande tema dessa palestra aqui do ciclo do IEAT, né, do pós-verdade e crise epistêmica. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais dessa situação. Quando a gente fala nessa desordem informacional, na questão da desinformação, isso não é responsabilidade
exclusiva das plataformas tecnológicas. Na verdade, isso vem de uma combinação de características humanas e as características do que eu estou chamando aqui de sistemas técnico-sociais. Muitos deles a gente poderia simplificar através da ligação desses sistemas técnico-sociais aos algoritmos, tá? Então, se nós olharmos do lado dos sistemas tecnosociais, eu coloquei aqui 5 características, 5 propriedades que estão de uma maneira direta ligada a esse fenômeno da desinformação. São os filtros, ou seja, os filtros são a maneira que você recebe, que filtra as mensagens que você recebe, que filtra o conteúdo, que filtra as opiniões. Então, são os filtros. São as comunidades que são formadas por esses ambientes técnico-sociais, através de sugestões automáticas, através de ligações, de links que vão sendo colocados para você formar uma certa comunidade. A gente recebe, olha, tem uma pessoa que tem a mesma opinião que você, tem essa pessoa que provavelmente poderia ser seu amigo, tem essa pessoa que leu o mesmo tipo de assunto que você lê. Tem um terceiro ponto que foi mencionado aqui, tanto pelos 3 que passaram, que é a capacidade de amplificação desses sistemas. Tá? Essa amplificação vem, ou, por exemplo, o Fabrício mostrou uma conta ali do número de pessoas num grupo, esse grupo multiplicado por 5, quantas mensagens você consegue fazer. Isso num ambiente feito, uma plataforma feita o YouTube, ou feito o Facebook, isso escala de uma maneira muito grande. O terceiro ponto é a velocidade. Por exemplo, esse exemplo que eu dei inicial do Guga Chakra, em poucas horas esse exemplo já tinha disseminado pelas redes. E o quarto são os incentivos financeiros. As empresas têm interesses financeiros, é legítimo, elas querem fazer lucro, mas nesse modelo de negócio de às vezes privilegiar certos conteúdos ou certos atores, acaba gerando essa disseminação de desinformação. Mas, de novo, como eu disse, não são os únicos responsáveis por esse processo. Nós, humanos, fazemos parte disso o tempo todo. Tá? E por quê? Por causa da natureza humana, rumor, fofoca, boato, isso sempre existiu. Agora você tem um arcabouço tecnológico que pode amplificar, que pode acelerar, que pode ampliar o alcance. E esses atributos humanos são chaves nessa história. Por exemplo, língua, cultura, religião, grupos sociais, padrões de comportamento, interesses políticos, financeiros. Todas essas características são características que nos dizem respeito como humanos e que nós somos parte desse processo de desinformação. Eu vou acabar a conversa mostrando aonde que eu acho que a academia poderia contribuir nessas discussões. E tem aqui ainda, no lado dos sistemas técnicos, um questionamento. Deveria haver uma regulação? Que tipo de regulação? Quem faz essa regulação? Então, esse é o panorama que é preciso tentar compreender um pouco mais. De novo, não são os únicos responsáveis, o Google, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp. O elemento humano tem um componente muito forte nisso. Um artigo interessante publicado no New York Times pouco tempo atrás dizia o seguinte: por que as pessoas têm queda pelas notícias falsas? Esses 2 professores de psicologia, de um departamento de psicologia social, acho que de Yale e outro de Harvard, se eu não me engano, eles alegam 2 pontos. As paixões políticas cegam as pessoas e, através delas, você divulga, dissemina o que é falso, o que é verdadeiro, sem se preocupar. Essa é uma linha da discussão. A outra linha é o seguinte: quem tem mais conhecimento, formação, está sendo intelectualmente preguiçoso na compreensão
dessas notícias que circulam e não atribui a elas um componente crítico para ver isso. Foi levantado, não sei se pelo Gilberto ou pela Mônica, a necessidade de ter um olhar crítico sobre o que se dissemina. No primeiro caso, e aí é interessante, o argumento deles é o seguinte: quanto maior a capacidade intelectual e a capacidade de racionalizar, esse primeiro lado que fica cego pelas paixões políticas, ele cria os argumentos racionais para justificar a divulgação daquilo. Então, nós temos vários componentes interessantes que nos despertam na questão acadêmica, né? Mas aí eu peguei também um pequeno texto de Calvino, 1968, que ele diz o seguinte: suponhamos que nos chegue de outro planeta uma mensagem de dados factuais, tá? Puros, de uma clareza simplesmente óbvia. Não prestaríamos atenção a eles, nem sequer os perceberíamos. Só uma mensagem que contivesse algo de implícito, de duvidoso, de parcialmente indecifrável, forçaria a porta de nossa consciência e se imporia para ser recebida e interpretada. O comum, o fundamentado, o fato checado, não tem muita graça. O que tem graça é justamente aquelas maluquices que foram mostradas aqui pelos três. E essas maluquices fazem parte são os nossos interesses, medos, o que for. Então, de novo, o elemento humano, o entendimento do comportamento humano é chave nesse processo. E olha que eu não sou da área de ciências humanas, tá? Eu sou da ciência da computação. Embora possa não parecer, né? Outro ponto interessante é que mentiras espalham mais rápido que verdades. Não estou falando isso de achismo, tá? Esse foi um artigo publicado na Science por um grupo de pesquisadores do MIT, em que eles fizeram uma análise das cadeias de disseminação de tweets, das histórias de disseminação de tweets e retweets, e verificaram o seguinte: os bots são importantes, mas não fazem tanta diferença. O que faz diferença são os chamados algoritmos humanos. São as pessoas que olham e transmitem aquilo. É a tia velha que, olha, vamos passar isso aqui. Não, isso é uma figura que foi mencionada aqui. É isso. São as pessoas que transmitem. E aquilo que se transmite com mais facilidade é o duvidoso, o que chama atenção, o que tem alguma emoção negativa. Então, são essas características desse processo. Então, vamos lá. Então, a primeira parte no elemento humano, aquela primeira caixa, nós somos coparticipantes chaves do processo de desinformação. A segunda parte é o sistema que eu chamo de os sistemas tecnosociais. Então, nós temos aqui o Google, o Facebook Newsfeed, o Twitter Timeline, o WhatsApp Groups, a Amazon, as recomendações da Amazon, Netflix, o Google Maps, o Waze, a Apple Siri, Alexa, o Airbnb, YouTube e Uber. Esses sistemas tecnosociais têm 3 características fundamentais que nós não podemos deixar de compreender. Primeiro, eles são dirigidos por algoritmos. Tá? Então, eles são... A operação desse sistema são os algoritmos. Tá? Por exemplo, no Brasil tem 550 mil, mais ou menos, motoristas Uber. Esses motoristas Uber respondem a um algoritmo. Eles, em pouquíssimos casos excepcionais, eles são permitidos de comunicar com o elemento humano. Os algoritmos dirigem tudo, até a demissão deles. A demissão de um motorista de Uber é feita pela seguinte mensagem: seu aplicativo foi desativado. Então, esse é o processo que nós precisamos pensar e entender. Outro aspecto desse processo: eles coletam dados o tempo todo. Esses dados são chaves para realimentar esses algoritmos, seja na busca, seja na escolha de um filme no Netflix, seja na escolha de um livro.
Então, esses processos são assim. E terceiro, que foi mencionado aqui, en passant, que é as decisões que eles tomam por a gente. Tá? São as chamadas decisões algorítmicas. Então, quando você lê, quando você abre o seu newsfeed do Facebook, lá tem uma série de mensagens. Alguém selecionou aquelas mensagens, esse alguém é um algoritmo. Tá? A Mônica disse, olha, em alguns casos a mensagem é retardada, ela perde a prioridade. O algoritmo faz isso. Então tem um processo que é chamado de Algorithmic Decision Making, que, na verdade, está presente aqui, mas vai cada vez mais estar presente na vida para frente nossa, de filhos, de netos, o que for. É fácil perguntar, alguém não usou alguma dessas características hoje? Todo mundo usou. Uma ou várias vezes, uma ou várias dessas plataformas aqui. Então, esse é o sistema técnico-social que nós vivemos. Nós precisamos entender isso mais. Tá? Vamos lá. Notícias falsas e desinformação podem ser gerados em qualquer um desses componentes desse sistema. Podem ser no search, que te leve do Google, que te leve a uma página falsa. Pode ser no Facebook, que tem uma página que tem notícias que não são verificadas. Pode ser no YouTube, e eu vou falar por que do YouTube. Pode ser no Apple Siri. Siri, Alexa, o que eu vou fazer hoje de noite? Ela pode me dar uma notícia falsa. Ainda mais agora que essas notícias vão ser buscadas de um conjunto de respostas que são agregadas, nesse caso, pela Amazon. Então, de novo, as plataformas podem gerar, armazenar, hospedar notícias, podem fazer parte de campanhas arquitetadas, ou as orgânicas, elas naturalmente já seguem. E elas têm um papel inclusive importante, foi mencionado, de tentar manter os termos de uso para evitar esse processo de desinformação, mas isso pode acontecer nelas todas. E agora a gente começa a ver alguns casos específicos aqui. Depois eu vou chegar nos casos que o FMG, contribui nisso. Por exemplo, os americanos, a credibilidade. Tem um aspecto chave nessa história. Por exemplo, vamos pegar o caso da busca do Google. Quando eu faço uma busca, eu acho que a primeira resposta ou a segunda é a verdade completa. Eu assumo aquilo ao analisar. Pode não ser. Mas a gente tem visto cada vez mais notícias falsas, então a credibilidade vai sendo corroída por isso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos esse ano mostra o seguinte: o YouTube é o que tem maior credibilidade entre os americanos, 42%. Depois vem o Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. A percentagem daqueles que acreditam que a plataforma em questão tem pelo menos algo de desinformação está aqui, 64% no Facebook, 55% no Twitter, 48% no YouTube. Então, esse é o contexto que nós vivemos. Nós vivemos dentro dessas plataformas, ninguém deixou de usá-las hoje. Vamos ver. E aí, acontece que esses processos de desinformação, de novo, a coisa não é só o fake news. O fake news faz parte de processos maiores. Esses processos estão mudando também. Então, por exemplo, o fact-check é fundamental, mas já tem outras histórias que eu vou mostrar aqui que são desafios a serem olhados. Então, de novo, num ambiente em que a velocidade tecnológica é muito grande, não dá para olhar só para as experiências passadas. Não dá para olhar para o último caso. Nós temos que olhar o que vem pela frente. Por exemplo, é o caso dos protestos em Hong Kong, onde, na verdade, essas luzinhas não são velas feitas antigamente, a gente via ou isqueiros no estádio, são os smartphones, né? Mas, por exemplo, tem várias pesquisas mostrando as mensagens emitidas pelo governo chinês em diversas línguas, que são principalmente em chinês, mas também em outras línguas, para tentar criar, para dividir o movimento de protesto em Hong Kong. Tá? Então aí você já tem uma atuação de governo fomentando a desinformação. De novo, não é a notícia falsa só que nos interessa nessa história. A que isso está associado? Outro caso aqui.
a informação passa a ser, nesse processo todo, arma. Então, esse aqui é o caso na Índia de protestos contra a Caxemira, né, contra as decisões lá. Quando nós estamos falando de desinformação, nós estamos falando em algoritmos, em bots, foram falados aqui, em modelos de negócios, em comportamento humano. Desinformação, elas podem vir ou fazer parte de redes orgânicas ou de redes orquestradas. E tem diversas formas de orquestrar essa rede. Muitas das vezes, esse processo de informação usa parte da população como massa de manobra. Tá? Ali o Gilberto mostrou lá o vídeo, né, do rapaz lá falando, colhe a urna, né, a tecla da urna. Provavelmente muita gente poderia acreditar naquilo. E elas são direcionadas, sem saber exatamente por que aquilo. A pesquisa acadêmica tem um papel muito, muito importante. Nós estamos falando de ambientes extremamente complexos, interrelacionados, dirigidos por algoritmos que têm uma capacidade grande de processamento, de decisão, de compreensão. Então nós precisamos, em termos de pesquisa acadêmica, precisamos medir e analisar essas questões. Eu vejo, por exemplo, no Brasil, muitos das áreas que procuram entender esse fenômeno hoje estão em escolas de direito, principalmente por causa da legislação, por causa de regulação, isso é importante. Mas eu acho que elas deveriam estar nas áreas que têm a tradição de experimentos, são as áreas de física, biologia, química, ciências sociais aplicadas. Então, por quê? Porque nós precisamos entender como esses modelos são construídos, são engenheirados para, com desinformação, captar corações, mentes, redes e ações. Esse é o processo que acontece. Tá? Se nós olharmos para 2020, o que vem pela frente? Tá? 2020 é um ano-chave nos Estados Unidos, a eleição das eleições midterm, né? E quais são, alguém já mencionou, quais são as previsões de desinformação nesse processo eleitoral? Então, por exemplo, aqui já foi mencionado, deepfake, são os vídeos falsos, e os vídeos falsos têm vários, você pode até captar algumas coisas, mas, por exemplo, tem um vídeo da líder dos democratas, Nancy Pelosi, em que o vídeo tem uma pequena modificação em que a voz dela fica pastosa, ela deve ter não sei quantos anos, mas é uma senhora já avó de muitos, e aí a intenção qual que era? Não é o vídeo em si, a intenção, ela não tem condições mais de ser a líder democrata. Isso desqualifica, isso tira as credenciais dela. Então, de novo, as formas são as mais diferentes possíveis. Outro caso nos Estados Unidos não acontece aqui, porque aqui o voto é obrigatório, mas nos Estados Unidos o incentivo através dos sistemas técnicos sociais de sugerir que as pessoas de certas regiões que têm uma importância não votem. Tá? Empresas trabalhando em processos de aceleração, em processo de emissão, em criação dessas campanhas orquestradas para políticos. Desinformação doméstica aqui é porque nas eleições do Trump iniciais aconteceu um conjunto de acusações à Rússia e outros países de atividades, né, no sistema eleitoral americano. O WhatsApp já foi aqui colocado como uma das possíveis diferenças das eleições de 2016 para 2020. Eu tinha falado que 2020 é a eleição midterm, não é a eleição principal. O Instagram com os memes, imagem e pequenos textos tem também uma capacidade grande de disseminar desinformação. E os americanos que não estão cientes de todos esses processos que podem ser manipulados. Manipulação é outro elemento básico desse processo de desinformação. Então essas são algumas características, tá? Aí, o que fazer no Brasil? Para a gente chegar na nossa discussão aqui. Tá? Então eu dividi em duas questões. O elemento humano e
os sistemas técnico-sociais. O elemento humano, o fundamental é a questão de educação, curto e médio prazo. Tá? A Finlândia é um ótimo exemplo, mas a Finlândia tem 4 milhões de pessoas, nós temos 220 milhões. A Finlândia tem um exemplo que levou às escolas fundamentais, né, disciplinas que ajudem os meninos a ter essa capacidade crítica sobre as notícias, sobre como ler essas notícias nesse mundo totalmente conectado. Mas na Índia aí a Índia já é mais próximo da gente, né? A questão da desinformação é epidêmica lá e altera vários processos eleitorais. E aí eles estão tratando isso como se fosse uma epidemia e todo um processo de divulgação das informações falsas e de conscientização da população. Então, esses são, certamente, medidas a serem feitas aqui. Nos sistemas técnico-sociais, o que pode ser feito? Podem ser feitos ajustes nos algoritmos. As empresas que são proprietárias dessas plataformas têm feito isso. Por exemplo, aquela ação de diminuir a velocidade para aquelas notícias que estão numa faixa cinzenta, não são verdadeiras, não são falsas, mas já foram denunciadas por alguns, então diminui a velocidade, o aparecimento daquilo nos newsfeeds. Eventualmente, mudança nos modelos de negócios tem acontecido, alguns grupos têm tido suas páginas removidas, e aí vem, de novo, a questão de política. Temos que lembrar que nós estamos sempre num contexto político nessa história. Então, quando se tira um conjunto de páginas, a primeira acusação é censura. Tá? Então, esse é onde essas questões têm que ser trabalhadas. Pesquisa multidisciplinar. Tem aqui o Bruno, que é da Ciência Política, o Sakamoto, que é Ciências Políticas e Jornalismo, tinha o Fabrício da Computação, a Mônica Direito, o Schofield, Jornalismo. Nós temos que ter essa multidisciplinaridade, que é uma característica do IEAT, nessa discussão. Nós precisamos ter pesquisadores de ciências sociais, de psicologia social, de ciências políticas, de ciências sociais, para entender esses fenômenos. Os fenômenos são muito mais complexos que uma única disciplina permite entender. Outro aspecto que tem sido pedido por vários é regulação. Que tipo de regulação? Isso tem que ser discutido. E um último ponto, na verdade, até parece que eu teria combinado aqui com a Mônica, a participação da sociedade. Na discussão dessas questões, ela mencionou que eles têm planos de um conselho. Né? Então, essas são esboços do que deve ser feito pela frente aqui no Brasil. Aí nós entramos na última parte aqui. O que nós, na UFMG, temos feito? E aqui tem o grupo que tem eu, Wagner, 4 alunos que temos trabalhado, mas tem outros grupos. O Fabrício tem trabalhado com os alunos dele, com vários resultados importantes. Então, eu vou mostrar alguns resultados que são um pouco diferentes dos que foram mostrados até aqui. Primeiro, o que esse grupo faz? O interesse nosso de pesquisa está centrado na análise e compreensão do impacto da digitalização da sociedade, na representação digital das pessoas, imagens, coisas, objetos e nos algoritmos que manipulam essas representações e tomam decisões. Então, vamos ver o que nós temos estudado e conseguido. Tá? WhatsApp. O WhatsApp é um fenômeno de uma importância tremenda no Brasil, usado por todo mundo para comunicar. Mas nós queremos entender um pouquinho mais dessa história. E a pergunta que nós fizemos foi o seguinte: quais são os ingredientes do WhatsApp? O WhatsApp não tem um algoritmo que põe o fulano na frente, que põe as notícias na frente. O WhatsApp não tem algoritmos, ele é muito simples. Tudo é criptografado. Então, quais são os ingredientes do WhatsApp, da arquitetura do WhatsApp, que tornam ele uma plataforma que pode ser, a expressão americana é weaponizable, que pode se virar uma arma nesse contexto de guerra de informações, né, para distribuir a chamada desinformação. Aí nós estudamos uma parte do estudo, tem outra parte em andamento, mas um dos estudos foi... Um dos alunos, né, percebeu o seguinte: uma coisa interessante é como é que eu estudo a atenção das pessoas que estão num grupo no WhatsApp. É difícil, eu não sei quem está olhando como. Então, a ideia foi o seguinte: existe aquele mecanismo de você dar um reply
numa notícia. E cada vez que você dá um reply, a notícia volta para a tela dos smartphones. E aí você vai dando reply. Então pega aquele tio chato, deu uma notícia, olha, o Bolsonaro vai fazer o discurso mais brilhante da ONU. Né? Aí o fulano, 2 dias depois, dá o reply, falou, isso é loucura sua. E isso vai mantendo a atenção. Essa atenção nós chamamos de cascata. Tá? E aí traduzimos isso numa estrutura de informação, criamos uma cascata, mensagem 1 para mensagem 2, e aí começamos a analisar isso. E aí começamos a nos perguntar, se tem notícia falsa nessa história, ou se a conversa é política, essas cascatas são diferentes? Não dá tempo de mostrar, mas o primeiro ponto que nós vimos é que as cascatas, elas refletem o que está acontecendo. Aqui, olha, aqui foi a facada, tá? Nesse ponto aqui, acho que a facada foi por aqui. Aí teve um crescimento tremendo das cascatas de discussão políticas. A não política, nem tanto. Quando tem notícia falsa, olha aqui, as cascatas aumentam também nos grupos políticos. De novo, os grupos que nós analisamos são representativos, são aqueles que a gente tem. Tá? Que são grupos públicos, o Fabrício explicou nesse caso. Mas nós notamos o seguinte, primeiro, as cascatas de atenção no WhatsApp refletem os eventos do mundo real. Segundo, nós mostramos que nas cascatas políticas, elas são mais longas que as não políticas. As pessoas, de novo, o elemento humano que eu mencionei lá, as pessoas tornam o assunto mais longo. E mostramos também que a informação falsa nos grupos políticos são mais profundas, mais largas e alcançam mais gente. Elas duram mais tempo. Então, isso foi no WhatsApp. Aí, o YouTube tem 2 bilhões de pessoas, usuários. No Brasil, ele só perde em audiência para a Rede Globo. Quem tem filho pequeno sabe que o YouTube é uma babá hoje em dia, né? As mães e os pais põem lá, eu vejo lá, netos, põem o YouTube lá para tomar conta dos meninos, né? E eles, em qualquer lugar, né? Então, a nossa pergunta é, qual é o papel do YouTube nessa história? E aí, o primeiro ponto, foi uma pergunta que teve aqui, nós fizemos um trabalho analisando os canais de YouTube na direita americana, tá? Na busca de discurso de ódio, violência e discriminação. Aí esse trabalho teve um impacto grande, teve uma classificação interessante. A partir deles, o New York Times nos procurou, falou, precisamos entender um pouco mais do YouTube nas eleições brasileiras. Tá? E aí nós trabalhamos com uma equipe do New York Times por 3 meses, tentando mostrar como que o YouTube refletia parte das discussões brasileiras. Tá? Como resultado disso, o New York Times publicou duas grandes matérias, uma chamada Como o YouTube radicalizou o Brasil e a outra Como a desinformação no YouTube tem uma conexão com o mistério do WhatsApp. Todas as duas usaram e mencionam o trabalho do nosso grupo aqui na UFMG. Né? Uma coisa interessante, só para vocês verem, um lado que nós estudamos muito, você tem os vídeos. Foram analisados 6 mil vídeos automaticamente, 12 milhões de comentários feitos desses vídeos durante as eleições. E o interessante é que os comentários, quem está registrado no WhatsApp, pode fazer. Esse espaço de comentários é o espaço da briga ideológica. É onde as pessoas xingam a mãe, o pai, xingam tudo, e é ali que acontece a briga toda. E o mais interessante, a gente viu em dados, por exemplo, nos canais de direita, ofensas a Lula e tudo. Nos canais de esquerda, muitas ofensas a Lula. Mas como poderia ser isso? Então, e aí, o estudo posterior mostra que o ativismo político da direita é muito mais forte que o ativismo político da esquerda. Então, eles entravam nos comentários dos canais de direita para atacar as ideias da direita ali. Então, a briga ideológica é muito interessante. Se vocês terem uma ideia, nós analisamos teorias da conspiração, foi uma análise completa desses mais de 6 mil vídeos. Né? Aqui vocês veem, olha aqui, por exemplo, Bolsonaro, nos comentários, só começa a aparecer
a partir de junho de 2018, do ano da eleição. Lá atrás, ninguém falava nele. Mas já falava lá atrás, por exemplo, na Zika. Tá? E depois tem o uso da Zika de diferente forma nos dois canais. Tá? Olavo, o kit gay tomou uma proporção imensa aqui nos textos. E aí nós analisamos os textos no sentido da linguagem usada, das associações implícitas, é completo. E o mais recente foi um trabalho de um aluno que terminou o mestrado agora, né? Aluno do Wagner, e nós trabalhamos junto nesse projeto, que é analisar a radicalização de os caminhos de radicalização no YouTube. Como é que você vai de uma direita chamada IDW, que é a Intellectual Dark Web, para a alt-right, que é a direita mais radical nessa história, no discurso, né? E esse trabalho acabou tendo uma repercussão tremenda nos Estados Unidos, tem 2 semanas isso. O Manuel, que é o aluno, falou na NBC, no 60 Minutes, saiu na Rolling Stone, saiu na Vice, na Vox, em quase toda a imprensa americana, falando do grupo e do trabalho, esse trabalho do grupo, que é um paper que tá lá, que mostra como que o processo de como que as pessoas são atraídas inicialmente por uma direita moderada e acabam caindo numa direita radical. E aí, analisando a linguagem e todo esse processo, fez vocês mencionaram, também gerou muita repercussão e muito ataque também, tá? Então, isso não acontece de graça. Finalizando, eu queria só colocar um ponto que eu esqueci de mencionar aqui. O que pode ser feito? Eu achei que eu tinha colocado aqui. Eu acho que nós precisamos de pesquisa multidisciplinar, e esse ponto eu pulei. Nós precisamos de dados dessas plataformas. Sem dados é muito difícil. Então a gente trabalha, por exemplo, com dados de grupos públicos. Mas seria que os grupos públicos são uma representação adequada? Por que nós não discutimos com as plataformas formas de ter acesso a esses dados, que dariam a eles o conforto e segurança, mas também nos permitiriam entender o problema? Dada a complexidade do sistema, não é possível o entendimento disso apenas com a retórica. Nós precisamos de dados para fazer isso. E aí tem a área de computação, a área de física, a física tem teorias importantes para nos ajudar a entender isso, a matemática, as ciências sociais, enfim, isso é o que nós precisamos para entender esse ambiente tão complexo. Esses trabalhos que eu mencionei estão disponíveis no Google Scholar, só dá o meu nome e entra no Google Scholar, que os trabalhos estão todos disponíveis lá, ou no Archive. Então é isso, gente, obrigado, viu?